Olá, nono ano! Estou fazendo esse vídeo curto para explicar um pouquinho mais para vocês sobre o que essa Semana do Conhecimento nos propõe. A proposta para as disciplinas de língua portuguesa e língua inglesa é produzir uma história em quadrinhos, ou tirinha, no caso do nono ano é uma história em quadrinhos, relacionando todos os aspectos abordados nas aulas de arte, educação física, língua inglesa e língua portuguesa. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse gênero? História em quadrinho, também conhecido pela sigla HQ, é um gênero textual de linguagem mista, ou seja, linguagem verbal e ou linguagem não verbal. A linguagem verbal é expressa por meio das palavras, até mesmo pelas onomatopeias, e a linguagem não verbal é por meio das imagens. Quais são os passos para a produção de uma história em quadrinho? O primeiro passo, criar o seu herói. O segundo, pensar nas características físicas, psicológicas, comportamentais desse herói. Terceiro passo, criar outros personagens, se for preciso. Quarto passo, elaborar o enredo. Quinto passo, usar humor, ironia, que é um recurso, é uma figura de linguagem bem presente nesse gênero textual. Sexto passo, utilizar os recursos verbais e não verbais. Sétimo passo, utilizar estilos de desenhos e traços estudados, que estão sendo apresentados para vocês nessa semana. Oitavo passo, criar um título. Nono passo, transcrever para a língua inglesa, isso no caso quem for fazer a HQ em língua inglesa, para o presente perfeito. Décimo e último passo, considerar os possíveis leitores. Para quem que você está escrevendo? Qual é o seu público-alvo? Quanto aos critérios de avaliação da sua HQ, coerência entre o tema e o enredo, ou seja, o assunto que você se propôs falar e o enredo, a história propriamente dita, os efeitos de humor, principalmente a ironia, a linguagem, se ela é concisa, a associação entre a linguagem verbal e não verbal, não pode não combinar, tem que combinar a imagem do texto verbal e o uso adequado dos tipos de balões. O tema proposto para desenvolvermos as histórias em quadrinhos relacionados ao nono ano será informação e desinformação sobre Covid-19. Nessa época de pandemia, nessa época de distanciamento social, houve muita informação desinformada, muitas falsas informações que nos deixaram cada vez menos conhecedores do problema. Ao invés de ajudar, ao invés de esclarecer, muitas informações nos causavam pânico, nos assustavam ou nos informava de uma forma errônea, mentirosa. Essa falta de informação, essa desinformação nos permite perceber a importância de propor esse tema e de discutir sobre ele na nossa atualidade. Aqui nós vemos uma situação de fake news, onde dizia que o chá de erva doce era a cura para o coronavírus, para o Covid-19. E quantas pessoas compartilharam essas notícias ou notícias como essas nas suas redes sociais, acreditando que estava dessa forma se protegendo e protegendo aos seus. Para barrar essas falsas notícias, esse fluxo de desinformação foi criado pelo governo e por vários agentes do Ministério da Saúde, aplicativos, propagandas, sites que tinham como objetivo anunciar notícias reais, notícias verdadeiras e verificar se as notícias que estavam sendo divulgadas eram verdadeiras ou eram mentirosas. E houve campanhas incentivando a população a não compartilhar notícias sem verificar as fontes.
Então é isso, vocês vão fazer uma história em quadrinho. A princípio, vocês podem enviar para mim no meu WhatsApp. Eu vou estabelecer as correções necessárias e depois faço a devolutiva e os comentários com vocês para que vocês possam apresentar num segundo momento nas redes sociais da Semana do Conhecimento. Qualquer dúvida, estou à disposição.